Oi, gente. Estamos aqui com o professor Cláudio Pereira. Ele é docente da Universidade Federal de Pelotas, trabalha com inovação tecnológica e pesquisas aplicadas ao setor forense farmacêutico. Possui 26 depósitos de patente e já publicou 130 artigos. Formou 17 mestres e 6 doutores, dentre outras áreas de interesse, pode-se destacar biotecnologia de algas, ciências dos materiais e química forense. O pesquisador ele é bolsista de produtividade 2 CNPq, coordena projeto em rede de cooperação internacional com o Chile na linha de pesquisa de biotecnologias de algas, de macroalgas subantárticas, através do Programa Geral de Cooperação Internacional, o PGCI-CAPS. Participou do projeto ProAntar, com participação de pesquisas em parceria com a USP no continente antártico. É membro do INCT em Ciências Forenses, atua efetivamente nos programas de pós-graduação em biotecnologia, programa de pós-graduação em ciência e engenharia dos materiais, bioquímica e bioprospecção, todos da Universidade Federal de Pelotas, e ele é avaliador ad hoc CAPES, CNPq e FAPESP. É avaliador do PIB-FAPESP, programa que apoia a execução de pesquisa científica e ou tecnológica em micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo. É representante da pós-graduação na comissão do Comitê de Gestor do Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Federal de Pelotas e também integrante do Comitê de Inovação Tecnológica da Universidade. O professor Cláudio, ele é líder do grupo de pesquisa bioforense e também é coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais. Um homem, uma máquina, é o professor Cláudio. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite. Publicados seus e do seu grupo de pesquisa, eles revelam a busca de bioativos nessas aulas, que é o maior interesse, né? Inclusive, um desses estudos, em 2017, relata pela primeira vez a extração e a quantificação de esteróis em 6 espécies de macroalgas marrons da Antártica. Eu achei isso uau. E como foi, então, trabalhar na Antártida e ainda mais com essas algas? Como foi esse projeto, esse trabalho? Então, esse projeto foi muito legal, né? Porque ele uniu várias questões digamos, a tua pergunta é muito boa, né? Porque foi um momento oportuno, né? Porque eu comecei a ver que existia uma grande lacuna na pesquisa de macroalgas polares na área de lipídios. A parte de quando eu tinha aquele projeto lá inicial de biodiesel de microalgas, qual o background que ficou dentro do laboratório? Foi a quantificação desses lipídios, né? E começamos a ver que algumas das matérias-primas, quando você fazia a quantificação por espectrometria de massas de baixa resolução, só uma primeira varredura, notávamos que tinha especialmente as algas polares, elas apresentavam uma quantidade bastante significativa de esteroides, tá? Os esteroides, em maneira geral, quando se fala em produtos naturais, inclusive as algas, se chamam de fitoesteróides, não são esteroides. Ergosterol, estigmasterol, próprio colesterol. E então investimos aí numa análise que foi a cromatografia, né? Mas notávamos que mesmo assim alguns esteroides poderiam ficar de fora naquelas análises ali, nesse trabalho, né? Fizemos uma parceria com o Leonardo, que é doutor Leonardo, né? Que hoje é doutor, na época era técnico no laboratório do professor Pio Colepico. Fizemos uma parceria com o Pio e fizemos algumas análises lá no LC, né? Foram análises muito precisas, né, que conseguimos fazer. Fizemos um processo de extração também, se não me engano, por ultrassom, né, que ajudou essa quantificação. Depois, posterior, nós fizemos uma reedição desse trabalho, né, publicado no ano passado no Polar Biology. Essa reedição ela foi usada só cromatografia gasosa, ou seja, não precisou usar, a gente ampliou tanto essa parte de análise, que partimos com o equipamento top, né?
e já conseguimos fazer por cromatografia gasosa, que são colunas simples, são rápidas, são métodos baratos, né? Isso aí envolveu a formação de alunos de mestrado, de doutorado, e isso foi bem significativo para nós. E é uma nova família dentro dos lipídios, tão importante, né? E tão significativa para o corpo humano, para a fisiologia. Os esteroides são importantíssimos na reprodução humana, né? Na produção de hormônios. Então, a aplicação, sem dúvida, é vasta. E aí, mas por que as algas antárticas? Não, as algas antárticas, elas fizeram parte desse primeiro estudo, digamos, seria uma matriz-mãe, né? Seria o estado da arte da natureza, estão nessas macroalgas antárticas, quando falam em lipídios, né? E eles são importantes por quê? Por que você acha? Porque pensamos por que as macroalgas ainda sobrevivem a menos 20, menos 40 graus no ambiente antártico ou semi-antártico? Devido aos lipídios, né? Então, durante milhares de anos, esses lipídios foram sofrendo biotransformações e insaturações, né, para passar essa barreira de celular e atingir o transporte de nutrientes, né? Então, para a alga poder sobreviver durante esses milhares de anos, ela começou ela se modificar, né, e começar a produzir mais compostos poliinsaturados, como o DHA, EPA, né? E aí possibilitar esse transporte de nutrientes e assim, por isso que algas de ambientes frios elas têm alto índice de ômega 3, né? E são imbatíveis quando comparado com outras espécies do mundo em ambientes tropicais ou com a temperatura um pouco mais alta em relação às condições polares, né? Não sei se consegui te explicar bem isso aí. Conseguiu, professor. Só tem um porém aqui, eu vou fugindo da reunião. Como eu passei do tempo daquela reunião que eu tinha agendado, ele está dizendo que 4 minutos vai tipo, terminar aqui. Aí eu pensei em fechar e já criar um novo e mandar para o senhor. Pode ser? É rapidinho. Tá. Rapidinho. Bom, e após tantos bioativos encontrados ao longo desses estudos, como vocês decidem a área que vocês vão aplicar para verificar aquela atividade? Por exemplo, eu vi que vocês testaram em os ácidos graxos, que vocês conseguiram isolar, em células cancerígenas da bexiga humana, e elas inibiram, certo? Como é assim? Como vocês decidem? Que célula aplicar? Em que área vocês vão aplicar aquele estudo? Tipo, vamos Sim, testar assim. sim. A questão é o seguinte, quando a gente enviou uma proposta para esse projeto da região subantártica, esse projeto internacional, em colaboração com a Universidade de Punta Arenas, que é a Universidade de Magalhães, na verdade, Magalhães, em colaboração com os professores de lá, professor Andrés Mancilha, por exemplo, já tínhamos algumas linhagens selecionadas, né, e disponíveis dentro do nosso banco de células, porque nossa revisão imaginávamos que a alta proporção de DHA e de EPA poderia ser benéfico no sentido de poder combater células cancerígenas de câncer de mama e de bexiga. Inclusive, isso foi parte do nosso projeto. Entretanto, como eu te falei, né, o que nossas pesquisas revelaram que, na verdade, não são essas substâncias puras ou uma maior proporção delas que causam essa atividade, sim a mistura delas em proporções adequadas, elas podem contribuir no tratamento dessas células cancerígenas. Então, fizemos mais uma
primeira etapa de revisão de literatura que nos levou a isso aí, né? Mas fomos surpreendidos com as nossas pesquisas depois, com esses resultados, que as misturas são ótimas, né? E, entretanto, isso nos leva a uma conclusão, né? Eu não preciso procurar algas com quantidades muito elevadas de EPA ou DH, e sim algas que podem propiciar equilíbrios, né? E quando você fala em extrato lipídico, você também consegue pensar em outras substâncias, né? Como próprios esteroides, né? Alguns carotenoides, por que não? Mas nós ficamos nos lipídios, os ácidos graxos, quer dizer. Fisiológicas das algas, né, elas são influenciadas principalmente por esses parâmetros abióticos, como até o senhor comentou, da sobrevivência delas na Antártida e tudo mais. Nem sempre será obtido o mesmo metabólico mesmo metabólito naquela mesma quantidade. E aí vocês já pensaram assim, em buscar vias para sintetizar esses lipídios? É algo factível de se fazer? A síntese desses lipídios, eu te diria que, por exemplo, nós conseguimos bons resultados com algas subantárticas, né? E algas subantárticas na região do Chile, por exemplo, são locais que você pode ter uma exploração biotecnológica de forma sustentável, né? Você fazer coletas de algas disponíveis na praia, claro, você vai fazer o tratamento adequado, né? De preparação da amostra, de lavagens, identificação, localização, né? Então, a região do Chile é uma das regiões mais ricas em macroalgas, né? Seria comparável em quantidade e em quantidade tanto de volume quanto de espécies a uma Austrália, por exemplo. Só que vamos achar macroalgas polares, né? E isso me remete ao quê? É plausível você sintetizar sublipídios, alguns em especial? É muito caro, né? A outra coisa, por que você vai sintetizar se os nossos estudos estão levando ao caminho que é a mistura desses lipídios que dão o resultado, né? E isso nos traz aí algumas conclusões parciais. Será que é possível usarmos, ou na formulação de alguns fármacos, mistura de substâncias, extratos dessas algas, ou biomassa dessas algas? Você não precisa purificar. Essa mistura adequada já está disponível ali, né? Por quê? Porque são essas substâncias que promoveram a sobrevivência dessas algas em ambiente tão hostil durante milhares de anos, não é? Então a natureza ela já fez essa bioprospecção. Eu não preciso procurar em sintetizar algo, sendo que eu tenho uma matriz que já tem a proporção correta. Eu iria nesse sentido aí, né? Se é plausível sintetizar lipídios, acredito que alguns sim, né? Acredito também que nas formulações você pode usar alguns lipídios sintéticos, não é? Com formulações de algas, né? Talvez a própria genética, a própria biologia molecular se encarregue de fazer algumas modificações de algas da nossa região para podermos, quem sabe, copiar algumas características das algas polares, né? Mas isso é um caminho longo. Coisa que eu tenho curiosidade e que também foi algo assim que até foi debatido é como foi em 2019 ter publicado talvez o primeiro artigo de celulose de alga. Fala mais sobre essa pesquisa, professor.
Então, ali naquele ano, um pouco antes, fizemos uma parceria com a Engenharia de Materiais aqui da universidade. O professor Neftali Carrenho, ele tem esse professor de expertise na área de materiais, tem convênios com algumas universidades da Inglaterra, do Canadá. Aprovamos um projeto Print, que é um projeto que o aluno pode fazer sanduíche, pode sair do Brasil, né, para se aperfeiçoar, aperfeiçoar seus estudos. E nos ocorreu ali que fizemos alguns estudos e algumas análises de algas que tinham grande biomassa. Nos ocorreu que poderia ser factível a extração da celulose dessas algas. E nos surpreendeu, teve um alto rendimento. E a microscopia eletrônica de varredura também mostrou a perfeição dessas fibras, dessas algas, né? Então, as algas, aí não vou só nas macroalgas polares, né? Nós agora queremos também explorar algas tropicais. Então, inclusive, nós estamos abertos aí a novas colaborações, né? Por quê? Porque essas algas podem ser suporte, elas podem ser para adesão de fármacos, né? O sistema de entrega de fármacos através de como que falaria? Seriam adesivos que poderiam ser colocados sobre a pele, né? Com o fármaco que você quer fazer a entrega ali, né? Vamos supor o tratamento de algum câncer de pele, tratamento de até reposição de algum hormônio, alguma coisa desse. Eu estou falando coisas factíveis, tratamentos anti-inflamatórios, né? Principalmente, né? Então, é possível você fazer interações intermoleculares desses fármacos com a celulose. E a celulose, de forma adequada e integrada, ela liberando esse fármaco para a corrente sanguínea a administração por pele, né? Depois, isso aí se dá através de um processo fisiológico, o ser humano absorver esse fármaco aí, né? Então, a celulose de alga ela é perfeita, porque ela é natural, né? Tem outras celuloses que tem várias desvantagens. Eucalipto, por exemplo, você tem toneladas de herbicidas jogadas nessas espécies, né? Em eucalipto, por exemplo, né? Você tem são espécies usadas logo após um desmatamento, né? A alga não, ela está disponível, né? E você sabe que hoje em dia temos fazendas de algas no Nordeste brasileiro, né? Contribuindo de forma exemplar para a sustentabilidade. Dali saem vários bioprodutos. Então, a celulose pode ser o mais... Alguns desses compostos que a gente já falou aqui, eles, e até essas aplicações agora que o senhor falou, são de interesse de diversos setores industriais, assim, até pelas patentes que eu vi, que a gente a gente falou, que o senhor tem, algumas delas já entrou no mercado, ou é uma busca já de mercado? Nós tivemos recentemente uma patente concedida, né, do INPE. Isso é muito difícil, né? Meu Lattes relacionado a patentes ele não está atualizado. Hoje eu estou com mais de 30 patentes. Eu trabalho com inovação tecnológica há 10 anos, mais ou menos. Nós tivemos agora uma patente concedida. O processo de julgamento de patentes do INPE ele é muito oneroso, né? E demora muito tempo. Mas eles são profissionais altamente qualificados, mas isso é porque faltam mais profissionais, né? Então, eu diria que tivemos uma patente concedida, uma parceria com a professora Gabriela Rosa, da Unipampa, que é uma engenheira. A Unipampa é uma universidade perto daqui de Pelotas, e onde foram produzidos ali filmes, né? Filmes com derivados de derivados de algas,
né, de carragenana, de polissacarídeos, né, e, e é possível ali misturar algum óleo que você queira, por exemplo, óleo oleico, né, ou óleo de algum tipo de outra oliveira, né, óleos bioativos, você pode inserir nesse filme. Então, ainda estamos angariando algumas parcerias, mas tem uma notícia aí, recentemente aprovamos um projeto, é o Cluster FAPEGS, esse projeto aí, a FAPEGS é o equivalente à FAPESP em São Paulo. Foi um projeto em parceria com duas startups, uma dessas startups é a produtora de microalgas. Nós vamos estender também a macroalgas brasileiras, queremos estender essa parceria, né? E em parceria também com a Embrapi de Minas Gerais. Essa Embrapi, ela está entrando também com uma contrapartida fortíssima, mais ou menos de 300 mil, né? O nosso projeto aprovado é no valor de 3 milhões, né? Ela também, nós prevemos aí lançar produtos à base de micro e macroalgas, suplementos para alimentação animal, né? Primeiramente animal, porque sabemos que o MAPA, que é o órgão que regulariza a questão de alimentos para animais, não é tão exigente quanto ao humano no Brasil, né? Então, nosso primeiro passo seria bioprospectar suplementos de alimentos baseado na biomassa de micro e macroalgas. Nossa. E hora das curiosidades, eu vou fazer as perguntas da curiosa. Como foi a experiência na Antártica, trabalhar lá, a não continuidade do projeto da macroalga tem um impacto na pesquisa? Como o projeto contribuiu para a formação mesmo do pessoal envolvido, de RH, e como você enxerga esse futuro, esse espaço de inovação tecnológica de macroalgas, apesar de não ter mais um projeto, outros surgindo? Conta. A questão dos projetos, alguns extinguindo, outros surgindo, o brasileiro está acostumado com isso, ele tem que se reinventar, né? Ele passa por isso aí. Então, o cientista brasileiro é praticamente um camaleão. O Pio, ele diz que eu sou multifacetado, então eu consigo sobreviver um pouco nesse ambiente aí, né? Mas tá muito difícil, né? Nós tínhamos um projeto que era coordenado pelo mesmo professor, que era fantástico. O projeto de monitoramento de macroalgas antártico ele era perfeito. Tanto é que o coordenador do projeto foi convidado para montagem da nova estação antártica, né? Ele viajou várias vezes para Brasília para corroborar para a nova estação antártica. E tal era a experiência do nosso grupo nesse projeto. Aí eu tive aluna que foi 3 vezes na missão antártica. Então, isso para a formação do aluno é tremendamente significativo. Você tem a convivência, a socialização com pessoas que estão indo para um outro continente fora do Brasil em prol da ciência, com objetivo. Então, tem toda aquela questão de representação, né? E nós sentimos muito o projeto não prosseguir, e não entendemos até o momento, né? Não sei como. Foi um grande equívoco por parte das comissões julgadoras do CNPq. Isso aí é a opinião de todo mundo, né? Mas acreditamos numa nova rodada, acreditamos que esses editais terão novamente, né? Vamos competir com certeza. Acho que o Pio vai querer coordenar novamente o projeto. Eu estarei com ele, né? Eu acho que ele é a pessoa correta para fazer isso aí. E o Brasil perdeu muito. O Brasil perdeu muito, né? Porque é um material sustentável absurdo, né? Com potencial tremendo. É um material, uma biomassa interessantíssima. É uma matriz que leva o nome do país para fora do Brasil também.
é uma representatividade da ciência, quantos doutores formaram, quantos doutores estão aí formando outras pessoas, né? Então, ficamos muito tristes, mas vamos trabalhar, eu acho que temos que ir adiante, né? Para você ter uma ideia eu acho que eram 20 projetos que eram aprovados, foram aprovados 2 ou 4, né? Então, de 2 a 4, não me lembro bem, de 4, eu acho, do programa Prontar atual. Então, não sei, né? Eu espero ainda ver alguns avanços nessa área da ciência, nesse ambiente antártico, mas estamos aí, temos que se reinventar. Nem por isso o projeto, as pessoas envolvidas deixaram de ser pessoas importantes dentro da área, entendeu? Nós temos aí a própria professora Mutuê, do Botânico, professor Ulci, do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí um grupo de pesquisadores excelentes, né? E que estão formando novos talentos. Como é que o senhor enxerga o futuro da sua área? Não só de projetos, nem nada assim, mas da sua área. Como é que você enxerga o futuro? Bom, a área de biotecnologia de algas, ela, para mim, é uma área fascinante, né? É claro que eu fico atuando mais dentro da lipidômica, né? E os lipídios, eles fazem coisas incríveis. As pessoas me falam assim, mas o que tem a ver reveladores e impressões digitais com lipídios? Mas tem tudo a ver, né? Quando você deixa a impressão digital no celular, numa capa de celular, ou no vidro do celular, ou numa cadeira, você está deixando lipídios, né? Você está deixando um perfil lipídico seu ali, não é? Então, é tudo uma transferência tecnológica. E aí você for ver, por exemplo, um exemplo incrível que aconteceu, um artigo nosso de 2020, se não me engano, nós produzimos um revelador de impressão digital, né, com biomassa de algas, né? E esses reveladores, eles são tão importantes por quê? Porque o Brasil ele não produz essa substância, ele compra. A Polícia Federal ela compra os reveladores de impressão digitais. E nós conseguimos reproduzir um revelador de impressão digital com aplicação forense em algas. É um artigo do Australian Forensic Science, né? E essa biomassa foi comprovadamente eficaz, né? Ela ganhou de uma escala de 1 a 4, que é o máximo, né? Dentro da escala a gente usa a mesma escala que o FBI usa, né? Nós temos uma colaboradora dentro da Polícia Federal, que é papiloscopista, e esse revelador ficou com nota entre 3 e 4. Né? Então, muita coisa se pode fazer com as algas. Eu estou muito empolgado com a biotecnologia de algas. Eu acho que tem um futuro imenso. Estou um pouco assustado talvez assustado não, mas apreensivo, a palavra correta, para ver como é que serão as políticas da CAPES para formação pessoal. Isso, a questão das bolsas, né? Está havendo um processo de fuga dos nossos alunos, dos nossos talentos para o exterior, né? Porque as bolsas estão muito baixas, né? E ele precisa comprar o seu livro, ele precisa assistir sua aula, ele precisa ter um vestuário, ele precisa se manter, né? E com esse valor dessa bolsa de mestrado, doutorado, é muito triste, né? Eu fiz meu, eu fiz meu, eu vou dar um depoimento aqui. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, aliás, eu terminei ele em 2004. A bolsa que eu ganhava, eu pagava curso de inglês no IASIG. Não estou fazendo propaganda, falando que é um curso que não é barato, entendeu? Eu pagava prestação do apartamento que eu estava comprando, né?
e mantinha um apartamento que eu morava com minha mãe, ela não ganhava nada, né? E ainda sobrava dinheiro para poder fazer algumas viagens para visitar a minha noiva, que morava a 200 quilômetros da minha cidade. Então, olha o valor que virou hoje a Sonho, Bolsa. professor. Um sonho que se fosse assim hoje. Então, eu acho que nós temos, se perdeu muito da ciência, né? Nosso país retrocedeu de forma exorbitante, né? Eu espero que talvez ventos novos soprem em 2023 e possamos resgatar a nossa ciência de volta, né? Ao brilho dos alunos ao estudar hoje, porque hoje os que estão aí são heróis, eles não são doutorandos, eles não são mestrandos, eles são heróis, né? Nossos novos pequenos heróis. Você é uma, inclusive, né? Professor, é luta. Pois, muito obrigada, professor, por ter aceito o convite. É uma honra conversar com o senhor. Ter todo esse know-how de conhecimento é muito bom. Espero que as pessoas assistindo isso também sintam a mesma coisa. Muito obrigada. Eu gostaria de finalizar agradecendo ao Jorge, ao Pio, a você, né, por montar esse programa aí, digamos, esse projeto tão qualificado, né? Espero que chegue aos estudantes e eu estou sempre à disposição de vocês. Adoro esse tipo de projeto, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Espero que possa contribuir de alguma forma, né? Com E a certeza. Universidade Federal de Pelotas está de portas abertas para professores, para alunos, enfim, a nossa universidade também, tá bom? Obrigada, professor. Muito obrigada. Um cordial abraço para todos e muito obrigado mais uma vez.